Olá pessoal, eu vou explicar para vocês as leis ponderais, começando pela lei de Lavoisier. Ele nasceu em 1743 e faleceu em 1794. Criou a lei chamada Lei da Conservação das Massas, ou ainda Lei da Conservação da Matéria. Essa lei mostra que, em regime fechado, a massa das substâncias do reagente é igual à massa das substâncias do produto da reação. Lavoisier, ele nasceu na França em 26 de agosto de 1743. Era um grande cientista, filho de família rica, formou-se em direito, mas sua vocação era para as ciências. Trabalhou em vários órgãos públicos, foi membro da Academia de Ciências da França e considerado o pai da química moderna. Lavoisier descobriu que a água era uma substância composta e, até hoje, muitos acreditam que o ar que respiramos, grande porcentagem dele é de oxigênio, mas não é. Lavoisier determinou que o ar que nós respiramos, 78% dele é de nitrogênio, 21% é de oxigênio, e o restante dos gases, de outros gases, tipo gás argônio, gás carbônico e outros gases. Ele criou a frase que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele era ligado à política do regime político lá do anterior, tinha ideias iluministas, esteve à frente da Fazenda Geral da França, devido aos impostos que este órgão cobrava, tornou-se odiado pelos revoltosos da Revolução Francesa. Lavoisier foi então condenado à guilhotina em 8 de maio de 1794, aos 50 anos. De sua morte foi dito: bastou um momento para cortar a cabeça, que talvez um século não produza outra igual. Mostrando o quanto ele era importante no meio científico, principalmente para as ciências, para a química. Então ele diz, a famosa frase que muitos conhecem, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Baseado com essa frase, tem uma frase também em relação à energia. A energia não pode ser destruída e nem criada, apenas transformada. E, como eu já disse, ele foi considerado o pai da química moderna. Pessoal, então em exercícios, vai ser comum vocês verem a seguinte situação. Combina, reage, ao lado. Todas as vezes que usar estas palavras, você deve colocar o sinal positivo, o sinal mais. Quando diz, após a reação química, passando uma faísca elétrica, formando, aí você usa a seta. A seta, vocês sabem, que separa os reagentes, que são as substâncias que ficam à esquerda da seta, primeiro membro, dos produtos das reações, que são as substâncias que ficam à direita da seta, segundo membro. Vamos a esse exercício de Lavoisier. Qual é a massa de água formada quando se reage 2 gramas de hidrogênio com 6 gramas de oxigênio? Então, vocês sabem que a fórmula molecular da água é esta, H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, como que é feito esse exercício? Você vai colocar hidrogênio, se reage com oxigênio, é mais. Se forma a água, então é a seta. Bom, então, debaixo de cada palavra eu vou colocar a quantidade de massa de cada uma delas. São 2 gramas
de hidrogênio com 6 gramas de oxigênio. E quer saber qual é a massa de água. Então, pela lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, a soma de massa de hidrogênio com a massa de oxigênio vai ser a mesma quantidade de massa de água. Então, o que a gente faz? 2 mais 6 é igual a x. Somando aqui vai dar 8. Ou, se vocês preferirem, x é igual a 8 gramas. Não havia problema nenhum se você tivesse deixado 8 gramas igual a x, porque a recíproca é verdadeira. Você pode dizer que 8 gramas é igual a x ou x é igual a 8 gramas. A matemática nos dá esta liberdade. A química também. Ora, eu posso calcular a massa somente da substância que está à direita da seta? Não. Eu posso calcular a massa de qualquer uma das substâncias. Tem equações químicas que têm 4 substâncias. Às vezes 2 do lado esquerdo da seta, 2 do lado direito da seta. Então eu posso calcular a massa de qualquer uma delas. Que de repente o exercício semelhante a esse deu a massa de água e queria a massa de oxigênio. Então, debaixo do oxigênio, você põe a incógnita. Pode ser o x. Ou às vezes te dá a massa de oxigênio e de água e quer a massa de hidrogênio. Então, debaixo do hidrogênio é que você vai colocar o x. Vamos supor que ele já tivesse feito isso. Então, seria x mais 6 é igual, vamos supor que a massa de água era 20, igual a 20. Então, no lugar da seta, sempre você irá substituir pela igualdade. Tá bom? Próximo exercício. Então, jovens, esse exercício 2. Qual é a massa de carbono que reage com 10 gramas de hidrogênio, formando 30 gramas de propano? Na química do terceiro ano, vocês vão aprender essa parte aqui, a nomenclatura dos alcanos, e que são os hidrocarbonetos. O propano é um dos componentes do gás de cozinha. Então, para a formação de gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, é a junção de propano com butano. E, por incrível que pareça, poucos sabem, mas o gás de cozinha, ele é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro. Então pode se perguntar, e aquele cheiro desagradável que ele tem? Aquele é um aditivo que se chama mercaptano, que eles colocam com o único objetivo de perceber quando há vazamento de gás. Se isso não ocorresse, você poderia entrar numa cozinha que tivesse acabado de vazar um botijão de gás, acender o fósforo ou um isqueiro, e o acidente poderia ser muito sério. Bom, então, qual é a massa de carbono? Então, carbono é o que eu quero. Que reage, como eu disse antes, se diz reage, usamos o sinal positivo. Com hidrogênio formando, se é formando, seta. Propano. Ficou espremidinho lá. Quantas gramas de hidrogênio? 10 gramas. Quantas gramas de propano? 30 gramas. Certo? Então, põe a massa debaixo de cada elemento, como o exercício forneceu. Se ele diz que são 10 gramas de hidrogênio, você não pode pôr 10 gramas debaixo de carbono e nem debaixo de propano. Só pode colocar debaixo de hidrogênio. Se ele diz que são 30 gramas de propano, você não pode pôr esses 30 gramas debaixo do carbono, nem debaixo do hidrogênio. Só pode colocar debaixo do propano. Certo? Feito isso, é sempre a mesma coisa. Você vai manter a ordem x mais 10, se é seta é igualdade, 30. Isolando o x, vai ficar 30, isso é matemática agora, equação de primeiro grau. Se é positivo, a esquerda da seta, da igualdade, primeiro membro, passa para o segundo membro, a direita da igualdade, com sinal trocado. Então, x é igual
a 20 gramas. Se tiver dúvida, né, pode estar questionando posteriormente. Pessoal, agora lei de Proust. Joseph Louis Proust, né, nasceu em 1754 e faleceu em 1826. Ele formulou a lei conhecida como Lei das Proporções Constantes ou Lei das Proporções Definidas. Essa lei diz que as massas dos reagentes e produtos participantes de uma determinada reação mantêm uma proporção constante. Então, vocês vão entender melhor agora com os exercícios. Pessoal, esse exercício 1, né, de lei de Proust, ou se preferir 2, 3, melhor dizendo, é o seguinte: 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, formando-se, a formanda é certa, peróxido de sódio. Então, o que acontece? São 32 gramas de sódio, ou melhor, 46 gramas de sódio com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Então, a princípio, né, de acordo com a lei de Lavoisier, primeiro eu tenho que descobrir qual é a massa de peróxido de sódio. Então, a lei de Proust surgiu depois da lei de Lavoisier. Então, ele considerou tudo que Proust definiu e, né, deixou bem claro. Então, vai ficar o que? Olha, 46, deixa eu fazer mais embaixo agora. 46 mais 32 é igual a X. Então, aqui dá 78. X é igual a 78 gramas. Eu vou colocar aqui, só para ficar mais fácil. Aí, a segunda parte do exercício, ele diz o seguinte: quantas gramas de sódio, vou colocar Y, serão necessárias para obter 156 gramas de peróxido de sódio. Então, o que acontece? De acordo com a lei da proporção das massas, eu posso fazer o quê? Se duplica essa massa aqui, irá duplicar aqui e irá duplicar aqui. Se triplicar aqui, consequentemente irá triplicar aqui e também irá triplicar aqui. Olha, aqui ele não envolve, a princípio, a segunda massa de oxigênio. Ele está perguntando apenas qual que é a massa de sódio. Então, o que eu posso fazer? Olha, 46 sobre Y é igual a 78 sobre 156. Poderia também ter perguntado qual era a massa de oxigênio. Nesse exercício ele não perguntou. O próximo, né, vai ter algo semelhante. Olha, se eu conhecesse essa massa, né, eu poderia comparar com essa também, sem problema. Tá bom? Então eu posso pegar qualquer duas substâncias e comparar. Bom, então aqui multiplica cruzado. Então vai ficar 78y é igual. Vou usar a calculadora para nós ganharmos tempo. Vai ficar 46 vezes 156 é igual a 7.176. Y é igual Então, assim, de uma forma bem resumida, bem simples, né, é isso aí. Então, o que acontece? É a lei da proporção das massas. A proporção mantém a mesma. Pessoal, então esse exercício, de acordo com o esquema, calcule os valores x, y e z. Claro,
de acordo com a lei de Prost. Né? Então, observa que se eu pegar essas duas, podemos dizer assim, essas duas frações, eu não vou conseguir achar nada, porque aí eu vou me deparar com 3 letras. Então, se eu pegar essas duas, por enquanto também, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum, porque eu vou me deparar com 2 letras. Então, eu tenho que pegar essas duas. Então, vai ficar 28 está para Z, assim como 80 está para 20. Olha, aqui eu simplifiquei, claro, mas eu também posso simplificar ainda mais, né? Que vai dar 4 no numerador. Porém, vou ficar desta forma. 8Z é igual a 56. Z é igual a 56 sobre 8. Então, Z é igual a 7 gramas. Bem? Bom, agora, o que acontece? Eu posso descobrir o X pela lei de Lavoisier, né? Só somando. Né? Olha, 28 mais 80 é igual a X. 108 é igual a X. X é igual a 108 gramas. Tá? Aqui eu já conheço o valor de Z. Se eu quiser, através da lei de Lavoisier, também eu acho o valor de Y. Só substituindo aqui, ó, né, não vai dar 7 gramas. Então, é mais fácil. Vai ficar 7 mais 20 é igual a Y. 27 é igual a Y. Y é igual a 27 gramas. Obviamente, se você quiser achar o Y, né, de acordo com a lei de Prost, né, você acha também. Né, você já tem o valor de X, né, que nós descobrimos aqui. Aí no lugar do X, você vem e substitui 108, compara esta fração com essa. Né, com isso você acha o valor de Y. E pode também comparar esta com esta, sem problema. Né? Desde que você substitua o valor de X pelo valor que nós descobrimos, que é 108 gramas. Se vocês fizerem de acordo com a lei de Prost, vocês verão que o resultado será o mesmo. Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Né? Inscreva no meu canal, né? Divulgue nas suas redes sociais e deixe seu like. Até a próxima. Um bom dia, boa noite para vocês.